Por acaso, você sabe como se forma um furacão? Ou o que acontece quando você dá um tiro na direção de um deles? Ou, ainda melhor, por acaso você sabe quais foram os principais impactos que o furacão Irma causou no mundo? Fala, matos da internet! Antes de mais nada, já se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e, claro, deixe seu like aqui embaixo, porque isso não custa nada e é totalmente de graça, hein? Podemos dizer que um furacão pode trazer grandes impactos à sociedade. No entanto, apesar de tudo isso, o homem pode prever quando o furacão irá surgir, e ele pode se prevenir de determinadas ações causadas pelo próprio furacão. Como o furacão Irma, que causou grandes impactos na sociedade e deixou todos abalados de uma forma inimaginável. Os furacões nascem no meio do oceano, em locais com pouco vento e com águas quentes acima de 27 graus. Nessas áreas, a evaporação é intensa, a água do mar esquenta, vira vapor e forma grandes nuvens, e isso gera o começo do fenômeno. E a pressão do ar nos arredores, com certeza, é diminuída. Isso faz o ar se deslocar das áreas onde a pressão é maior, para o centro do furacão. E esse ar vem cheio de umidade, que evapora e faz crescer o furacão. E após toda essa ação, em menos de 2 dias, o furacão pode surgir de uma maneira gigantesca, com mais ou menos 500 km de diâmetro e mais ou menos aí uns 15 km de altura. E por toda essa extensão do furacão, existem rajadas que podem chegar de 118 até 249 km por hora. E no meio de toda essa tempestade, fica um fenômeno chamado o olho do furacão, com mais ou menos 20 km de diâmetro. Nessa área faz muito calor, não há nuvens e não chove. E é por essa região que podemos dizer que seria mais uma válvula de escape do vapor. E também meio que um local de alimento para o furacão. Um alerta feito especialmente para você. Sim, para você. Caso você aviste um furacão, jamais atire na direção de um deles, porque você pode acabar levando um tiro pela culatra. Vamos explicar de uma outra forma. A partir do momento em que você atira na direção de um furacão, a intensidade do vento é tão forte, mas tão forte, que pode fazer com que a bala volte na direção em que ela foi. Ou seja, ela pode literalmente acertar o seu corpo e até mesmo a sua cabeça. Sabia que existe uma grande diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul relacionado ao furacão? Os furacões no hemisfério norte giram no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, os ventos vão a favor do relógio, ou seja, vão no sentido horário. Já o caminho trilhado por eles pode ser em qualquer direção. É claro que na medida em que o fluxo da atmosfera empurra a tempestade para um lugar. Apesar dos furacões serem destrutivos, podemos dizer que eles são belos. E poderíamos chegar à conclusão que existe uma tempestade perfeita. E esse rótulo, tempestade perfeita, pode ser colocado num evento que ocorreu em outubro de 1991. Podemos dizer que esse fenômeno que aconteceu em 1991 não foi tão simples assim quanto você está pensando. Isso ficou conhecido devido a 3 grandes tempestades se encontrarem no meio do oceano e formaram uma condição meteorológica que acontece apenas a cada 50 a 100 anos. Apesar de existir uma tempestade perfeita gerada por 3 furacões, ela não foi considerada com a maior duração. E sim, o furacão com maior duração se encontra em Júpiter. Em Júpiter, há uma enorme mancha vermelha que foi registrada em imagens feitas por nossos telescópios. Esses pontos observados na atmosfera do grande planeta, na verdade, se trata de uma tempestade de alta pressão, que se assemelha a um furacão na Terra, e está em atividade há pelo menos 400 anos. Quando aconteceu a primeira observação do ser humano com um telescópio? E finalmente chegamos à parte principal deste vídeo. Vamos falar agora do furacão Irma, que seria basicamente um furacão tropical. Irma foi um típico furacão do tipo Cabo Verde, tendo se desenvolvido a 30 de agosto, próximo das ilhas de Cabo Verde, a partir de uma onda tropical que partiu da costa ocidental africana, 2 dias antes. Podemos dizer que o furacão Irma causou grandes impactos em diversas regiões do mundo, mas não daria para colocar todas em um só vídeo, então escolhemos as mais impactantes somente para você.
E vamos começar falando de Cuba. Para o fim do dia 8, o furacão Irma subiu de intensidade, transformando-se em um furacão de categoria 5, com ventos máximos sustentados de 260 km por hora. Já em Porto Rico, no dia 9 de setembro, dezenas de milhares de porto-riquenhos estavam sem água e luz. E milhares deles ainda estavam em abrigos. Os hospitais dessa região estavam operando somente com gerador, e o governo estava lutando para estabelecer um contato com as ilhas de Culebra e Vieques. Saindo de Porto Rico, entrando nos Estados Unidos, na área da Flórida. Nessa região, no dia 13 de setembro, uma garota de 7 anos morreu por envenenamento de monóxido de carbono, emitido por um gerador de energia. Apesar dos grandes impactos causados pelo furacão Irma, ainda existem pessoas que tentam confrontá-lo diretamente, como essas pessoas aí. E uma das grandes curiosidades da internet é saber realmente se é possível surfar no olho do furacão. Se isso for possível, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Então é isso, galera. Um grande beijo, um abraço